Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Pessoal, hoje eu vou contar uma história pra vocês. Vai ser rapidinho. Me passou pela cabeça e eu fiquei pensando o dia inteiro. Falei, poxa, hoje no episódio eu vou falar sobre isso. Eu não lembro o ano que foi, faz muito tempo. Ia ter uma apresentação da primária. E sabe aqueles discursinhos naquelas conferências que tem da primária, né? Alguns domingos, tal, específicos do ano, especial da primária. E cada criança, né, ia fazer aqueles discursinhos no púlpito, né? E aqueles discursinhos preparados, as criancinhas estão começando a aprender a ler, então eles, os professores da primária, presidente da primária, dá aqueles, uma folha, né, aquelas folhas escritas já alguma frasinha, algum parágrafo que cada criança vai falar. Acho que muitos que participaram da Igreja Mormon viu ou já chegou a ver esses domingos aí, que era considerado especial da primária, coisa assim, né? Que é das crianças. As crianças iam apresentar, falar, discursar. E foi interessante, só depois que eu descobri por quê, né? Mas eu vou contar a história. E as crianças, cada um tava deixando um discursinho, lendo, né? Aquele jeito ainda de criança que tá aprendendo. Eu sei que Joseph Smith foi um profeta. Aí outra lá, eu sei que o livro, lendo, né? O livro de Mormon é verdadeiro e tal. E chegou uma criança, uma vez de uma criança, né? A vez de uma criança ir lá no púlpito falar, no microfone. E a criança, ela falou assim, era um menininho. Aí ele começou a ler, né? Ele lia razoavelmente bem para uma criança que ainda estava aprendendo, né? Até que ele estava lendo, engasgando um pouquinho como toda criança, mas até um pouquinho mais rápido que algumas outras da idade dele. E ele começou a ler. E ele falou, e eu lembro, tá? Por que eu lembro? Eu vou explicar também. Ele leu isso aí, ó, do que eu vou falar agora. A criança, tá? No microfone. Nesse domingo especial da primária. Ele leu assim. Que mulher ruim jogou as minhas coisas fora. Quando ele falou isso, até aí, alguém já foi lá e falou, não. Acho que foi o presidente da primária. Não. Aí tirou o papel dele. Tirou o papel dele e colocou outro papel. Aí o outro papel era alguma coisa sobre segue o profeta e não vai errar, alguma coisa assim. Vocês têm ideia o que aquele menino leu? Vamos supor, por engano, vou explicar por quê. Aquele menino, ele falou a letra de uma música do Raimundos, Mulher de Fases. Ele estava lendo a letra de uma música do Raimundos, que se chama Mulher de Fases, uma criança na sacramental especial da primária, no microfone para toda a congregação. Só depois que eu fui entender o caso, por que isso aconteceu, foi pelo simples fato de que o filho da presidente da primária, um adolescente, ele colocou entre os papéis que a presidente da primária ia distribuir para as crianças lerem, ele tinha uma letra do Raimundos, né, que ele gostava da banda Raimundos, o filho adolescente da presidente da primária, e colocou entre os papéis que ela ia levar para a igreja a letra dessa música do Raimundos. E por cargas d'água, sei lá como que isso aconteceu, né? Isso eu sei porque depois a presidente da primária que explicou, né? Ela foi, depois que acabou a reunião, lembro que pessoas foram perguntar, mas por que tal? Aí ela falou que isso aconteceu, se confundiu entre os papéis ali. Mas eu vou ser sincero para vocês, né? Nem é a criança ler uma letra de uma música do Raimundos, né? Num domingo, num especial da primária, no púlpito. Não sei nem isso que me espantou. Mas é uma coisa que eu falo sempre aqui. Eu fui uma dessas pessoas já da primária. E sempre me davam discursinhos prontos. E sempre estava escrito assim, para eu ler. Eu sei que Joseph Smith foi um profeta. Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Segue o profeta e não vai errar. Essas coisas eu falava na primária. E isso é para demonstrar o quanto que a gente cresce com essas coisas na cabeça. Até a ponto que você pensa assim, não tem como não ser verdade. Porque eu já falo isso desde criança, então eu já pronuncio essas coisas desde criança, então eu tomo como verdade.
Então, geralmente, quem é criança, bem pequenininho, vai crescendo na igreja, você já cresce com isso embutido na sua cabeça. Aqueles enlatados USA, que a gente fala que desce goela abaixo, a igreja põe para você, já é desde o começo dessa forma. É que aquele dia foi descontraído, porque eu lembro muito, porque aquela criança leu uma letra do Raimundos numa sacramental no domingo. Mas e aí, o que você acha? O que você acha das crianças? Se você está no Spotify, Google Podcast, comenta no Instagram. E se você está no YouTube, já coloca para mim. O que você acha? O que você acha das crianças da igreja Mormon, que já são incentivadas, já escrevem para elas o que elas têm que ler e elas crescem dessa forma, lendo que Joseph Smith foi profeta, cantando hinos que segue o profeta, que o livro de Mormon é verdadeiro. E hoje a gente sabe a verdadeira história da igreja. Mas é embutido dessa forma. Uma vez, quando eu falei sobre isso em um episódio passado, muita gente me criticou, porque eu utilizei a palavra adestrados. A igreja às vezes deixa as pessoas adestradas. Eu sei, é forte falar isso, é forte. É complicado, mas qual outra palavra eu usaria, então, talvez? Lavagem cerebral? Ou embutir na sua cabeça o que você tem que seguir, porque é uma maneira de colocar na sua mente que você tem que acreditar nisso porque estão impondo para você. É complicado. O que você acha disso? Então, o mais interessante, se for ver, o mais sério, na verdade, se for ver, não foi a criança ler a letra do Raimundos no domingo, no microfone na sacramental. É saber que isso acontece com as crianças até hoje. Aí ela chega com 18 anos, já falou que Joseph Smith foi um profeta, né, de tanto que deram para ela ler, que ensinaram, que falaram, cantaram. Quando ele chega na idade de missão, não tem como não ser verdade, o profeta verdadeiro de Joseph Smith, porque colocaram tanto isso na cabeça dessa criança. O que você acha? Queria muito, você que sempre me acompanha, meu amigo e amiga aqui no podcast, o que você acha disso? É interessante a gente pensar um pouco nisso, né? Se a palavra adestrar é um pouco forte, então sei lá, qual palavra você usaria? Então, estão induzindo, talvez essa palavra, acreditar no que pedem para acreditar, qual seria a melhor maneira, né? Mas é isso, eu acho que é importante, coisas importantes de falar. Mas é isso aí, né? Mas para ficar a parte engraçada de tudo, uma criança, numa apresentação especial da primária, num domingo na igreja, leu no microfone uma letra da música do Raimundos, a música que se chama Mulher de Fases, tá? Então tá bom, obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.